sei que vocês estão ansiosos. A gente também fica, tá? Até a galera que já passou por esse processo. Tanto os professores, os mentores também, a galera que passou em média. A gente fica ansioso por vocês, sabe? Porque a gente sabe que é um momento difícil, né? Um momento que vocês se prepararam por muito tempo e a gente sabe o quão difícil e quão importante, né? É esse dia para vocês. E não tem jeito. O que eu passei também em questão do dia, né? Em questão de quando chegou no dia, foi um dia de ansiedade, uma noite mal dormida. Não tem como evitar que essas coisas acontecerem na maior parte dos casos, né? A não ser que você seja muito tranquilo. Mas, de fato, essas coisas vão vir a acontecer. E o importante, né, é saber que não vai ser a ansiedade que vai acabar com o seu ano. Não vai ser uma noite mal dormida que vai acabar com a sua prova. Eu lembro que eu fiz o segundo dia. Eu lembro que eu fiz o segundo dia sem dormir, porra, praticamente. Entendeu? E eu consegui fazer 41 naturezas. Então não foi uma noite mal dormida que tirou a minha aprovação, sabe? Então é mais importante vocês olharem para trás, né? E pensarem no ano de vocês. É óbvio que muitas vezes, no momento de ansiedade, a gente começa a falar: ah, não fiz nada, não estudei suficiente. Mas, de fato, essas coisas vão vir, vão aparecer na sua cabeça, mas muitas vezes não é verdade, tá? Você tem que acreditar no trabalho que foi feito. Agora é a reta final, agora são poucos dias, e o mais importante já foi feito ali. Agora o que a gente vai tentar fazer para vocês aqui é aumentar os acertos que vocês já construíram ao longo do ano todo, tá? Trazendo uma informação importante, uma dúvida que a gente vai tirar aqui de vocês. Por isso que é muito importante vocês pegarem dúvidas que vocês têm, perguntar, subir aqui no palco para falar também. Vocês estão sempre convidados, tá? É só vocês levantarem a mão que a gente consegue botar vocês aqui, tá bom? E, e a gente quer muito a participação, a colaboração de vocês e eita, aqui no meio do Seridó, né? No meio do sertão. Tem que ter uma moscazinha aparecendo aqui. É, então, a gente quer a participação de vocês, tá? Que vocês apareçam, que vocês falem, que vocês cheguem aqui, beleza? Pra cima mesmo e tirem suas dúvidas, tá? A gente vai tentar fazer esse aulão não ser um aulão pesado no sentido de que fique uma coisa que dê medo em vocês da prova. A gente quer que seja uma coisa leve, mas muito rica de conteúdo, tá? A gente sabe a seriedade que tem essa prova para vocês, a gente sabe a seriedade do sonho de vocês. A gente vai entregar muito conteúdo para vocês aqui. Ao mesmo tempo, vai ter sorteios, joguinhos, tá? A gente vai trazer algumas surpresas para vocês, beleza? E para esse primeiro dia já vou anunciar uma coisa, vai vir amanhã, tá? Amanhã a última aula vai ser de um professor muito especial, tá? Já vou dizer do curso que ele é, tá? Ele é do curso ESAG, você já deve ter ouvido falar, né? Tem muitos simulados do ESAG aí. A gente vai trazer esse professor para dar aula para vocês, tá? Professor de geografia. Então, cara muito bom, meu amigo, tá, pessoal? E a gente quer trazer, né? Ele vai dar uma aulinha de geografia física para vocês, tá? O cara é sinistro. Então, apareçam, tá? No primeiro e no segundo dia. Beleza? Fique até o final, porque as surpresas vão aparecendo ao longo do tempo. A gente preparou com muito carinho tudo para vocês, beleza? E tenho certeza que vai ser especial e vai ajudar vocês aí. Amanhã eu apareço para dar aula também, para vocês, tá? E é isso, pessoal. Vou deixar agora a Bel dar umas palavras para a gente iniciar a aulinha com nossa queridíssima Lindinha. É isso. Bel, tá mudo, hein? Tá mudo. Agora que eu fui ver. Ai, que mico. Enfim, gente. Eu quero pedir para vocês ficarem bem atentos ao Twitter, ao Instagram e também aqui no chat de eventos do Sinapse, porque eu vou estar mandando os cronogramas, os horários, as novidades, tudo para vocês. Vai ter aula amanhã também, então não confundam o calendário de cronograma de hoje com o cronograma de amanhã, tá bom? Amanhã começa um pouquinho mais cedo, vai começar com o Pedro, com aula de filosofia às 3 horas. Então começa um pouquinho mais cedo e vai até bem tarde, até às 10 horas. Então, mas não fiquem preocupados, assim como o Pedro disse, vamos ter pausas, joguinhos. Amanhã tem o sorteio do Nitro. Então fiquem tranquilos, tá bom?
Só peço para vocês realmente prestarem bastante atenção nos cronogramas para não se confundirem. E lembrem-se, semana que vem, depois do Enem do dia 1, indo pro Enem do dia 2, que é o Enem que realmente pega fogo, né? Todo mundo tem medo de matemática, de física. Vou nem falar tanto aqui, porque eu sei que é gatilho. Mas vai ter as aulas do professor Guilherme, também de matemática, as aulas do JV, de física, química. Então, não percam, tá? Pedro e Manu vão estar lá também com biologia. Então, vai ser uma aula super completa também semana que vem. Então, o aulão não acabou, ok? Só isso mesmo. Já vou pedir aqui para a professora Linda subir e dar uma aula maravilhosa para vocês, tá bom? Ela já vai entrar aqui. Vou fazer um último pedido para vocês, tá? O pedido que eu vou fazer para vocês é o seguinte: como vocês sabem, né, esse projeto é um projeto social e assim demanda muito da ajuda de vocês em questão principalmente de divulgação e tudo mais. Então, assim, sempre que vocês puderem tirar uma foto, tá, do evento e publicar no Instagram, tá, marcar o nosso Instagram. Dos professores também, tá, pessoal? É muito importante mesmo para os professores, porque eles fazem, né, todo esse trabalho de uma maneira voluntária. Então, sempre que vocês puderem divulgar, tá? Botar ali, marcar, tipo, pô, aula muito boa aqui de geografia. Marcar lá o nosso Instagram, marcar o Instagram do Foca Enem e marcar o Instagram do professor, tá? É muito importante pra gente tudo isso, beleza? Fechou, tá, pessoal? A gente sempre vai indicando aí, pessoal, hora do print, tá? Eu vou invadir mesmo, tá? A Bel também vai ficar invadindo às vezes a aula pra falar aí, galera, hora do print, pá. Beleza? Então, hora do primeiro print aí. Vamos lá, todo mundo. Marca o Enem. Vai lá, Bel. Aí, Foi. tá tirado. Tentou. Bota aqui. A equipe aqui vai mandar o Instagram pra vocês, tá? Beleza? Tá? Vocês são lindos. São os olhos de vocês. Ó, pegaram o Instagram, só marcar lá e vamos tentar encher os stories hoje. Vamos perturbar os stories hoje dos outros, marcando os professores também, tá bom? Tamo junto, Podem pessoal. Ó, boa aula, um beijo. E talvez no final consiga aparecer. Se não conseguir, amanhã eu tô com vocês também. Mabel tá aí direto. É isso, um beijo a todos. Tchau, tchau. Fui. Oi, gente, agora sou eu. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Oi. É, gente, antes da aula começar, eu queria só me apresentar mesmo. Eu sou a Linda, eu sou coordenadora do projeto e eu também sou monitora aqui. Eu sou monitora tanto de redação quanto de linguagens. E a gente passou o ano todo se vendo, Oline. A gente passou o ano todo se vendo e, tipo, sabe, como domingo vai ser justamente a prova da matéria que eu passei o ano todo dando mentoria, eu estou muito ansiosa, tanto por mim quanto por vocês. Então, tipo, se vocês estiverem nervosos, podem me mandar mensagem depois da prova também. Normalmente, depois da prova, a gente não fala muito sobre a Enem, a gente se mantém calado até o segundo dia. Mas se vocês quiserem conversar também, podem me mandar mensagem. É, E aí, pros nervosos, eu li a mensagem do JB no chat. Pros alunos novos, para quem não assistiu a aula comigo esse ano, eu sou a Linda, eu já me apresentei, eu tirei 40, tanto em humanas quanto em linguagens, no ano passado, e eu tirei 960 na redação. Então, estou esse ano aqui ajudando alunos, tipo, eu gosto muito de ajudar os conhecimentos que eu adquiri durante todos esses anos. Eu gosto muito de repassar para vocês. Sempre que vocês me mandam mensagem, eu respondo. Então, acho que era isso. Avisar também que eu estou muito nervosa. Eu estou muito nervosa. Quem assistiu a aula comigo esse ano sabe que, tipo, deu 5 pessoas na plateia. Estou nervosa. Mas ok. É, esse ano sai muito da minha bolha de conforto e isso é bom. Então, irei passar aqui o slide para a gente poder começar logo a aula e ir para cima. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu abrir aqui no celular. Aula, vocês podem ir mandando mensagem, vocês podem ir mandando dúvidas no chat, que eu vou estar com ele aberto aqui. Eu ia ligar a câmera hoje, sabe? Nossa, é a primeira vez no ano que ela abre a câmera.
Só que eu estou sem luz. Estou literalmente dando aula com uma lâmpada não, um abajurzinho aqui do lado. Então, não vai dar de fazer isso hoje. Mas vai dar de dar aula. O que é o importante? Entrei, aham. Ixi. Pois é, gente. Deixa eu só dar uma olhadinha bem aqui. Normalmente isso dá certo. Eu passei o ano todo fazendo isso. Ele só decidiu que hoje não ia dar certo. Eu ainda tô. Ok, deu certo. Para ser professor do Foca, um dos requisitos é que você não pode saber mexer com tecnologia. Vocês estão conseguindo me ver ainda? Ok. Nossa, tecnologia 900 professores do Foca Zero. A gente já ganhou pelo menos umas 2 vezes, tá bom? Eu queria deixar isso bem claro. Ok. Vamos começar a aula? Tudo certo. Eu irei falar com vocês sobre estratégia de prova, sobre o TRI, Teoria de Resposta ao Item. Iremos fazer aqui um mini simulado. Eu vou dar um tempo para vocês responderem umas questões. Vocês vão me enviar um forms com essas questões. Muito tecnológica, tá vendo? Eu ganhei da tecnologia. Que vocês vão me enviar essas respostas. E aí depois a gente vai comentar essas questões, vai se aprofundar no assunto dessas questões, vai falar sobre competência, vai falar sobre habilidade, vai fazer um resumão aqui hoje. Ok, vamos lá. Estratégia de prova. Começando ressaltando, eu quero começar ressaltando que as cores do Enem são muito bonitinhas, quero pegar rosa esse ano. E eu tenho certeza que vocês, não é possível que vocês não façam isso, eu quero pegar rosa esse ano, eu irei pegar rosa esse ano. Não tem mais rosa! Aff, machistas mesmo, o rosa. Eu ia falar, eu vou ser cancelada no Twitter, vou ficar quieta. Pois então, eu quero a azul. A azul é bonitinha. Já que eu não posso me conformar com gênero aqui também, eu quero a azul. Não tem muita diferença entre a cor das provas, é só, tipo, muda de posição as questões. De forma prática, é tipo, você abre a prova, talvez na frente tenham questões difíceis, talvez na frente tenham questões fáceis. Mas de questão mesmo não muda de uma prova para outra. É só porque, tipo, era muito legal pegar a prova rosa. Gente, vocês me avisaram que não vai ter a prova rosa, agora eu estou desestabilizada pro Enem. Como é que eu vou fazer o Enem desse jeito? Mas ok. Falando sobre estratégia de prova. A melhor estratégia é a que funciona com você. Estamos aqui faltando alguns dias pro Enem, então eu tenho certeza que vocês, quem estava se preparando, fez muitos simulados esse ano. Eu sei que eu fiz simulado todos os sábados. Então, tipo assim, a esse ponto, vocês já devem ter uma estratégia de prova. Vocês já devem saber exatamente o que fazer assim que vocês sentam e o Enem começa. Só que eu também não posso deixar de falar com as pessoas que não têm essa estratégia ou com pessoas que acham que, tipo, eu não tenho a melhor estratégia. Por quê? Para que serve uma estratégia de prova? Porque o Enem ele é uma prova de resistência. Sabe o BBB, as provas de resistência do BBB? O Enem é isso. Se eles colocassem um Enem lá dentro, eu duvido que teria gente ganhando alguma coisa. Mas a gente tem que se preparar para o Enem e tem que se preparar para fazer o Enem sem se cansar. Não sem se cansar, mas tipo, se cansando da forma mais demorada possível. A gente tem que conseguir chegar na última questão e a nossa cabeça ainda tá bem para pelo menos entender o que a gente tá lendo, no mínimo, só isso. Até porque, tipo, quando eu saio da prova do Enem, eu me acabo. Estava bem, eu desço as escadas da escola muito bem, entro no carro e aí eu desato, sabe? Eu me deito no banco, fico chorando lá. E tá tudo bem, meu pai já até aceitou isso. É a vida. Hum, então vamos falar sobre. Vixe, não tá dando de ouvir?
Tá, ok. Então vamos falar sobre como fazer isso. Seguinte, imaginemos o dia do Enem. Assim que você sentar na cadeira, a primeira coisa que a gente faz, obviamente, eu não preciso ensinar para nenhum de vocês a fazer isso, é abrir a parte da redação. A gente está nesse momento ansioso para saber qual que vai ser o tema da redação do Enem desse ano. Então, é meio que natural. A gente vai lá na página da redação e a gente vai ver qual que é o tema. Só que o que eu quero falar é que vocês não podem só ver o tema e aí voltar para fazer a prova. Porque assim que vocês abrem a prova do seu Enem. Foi mal. Assim que vocês abrem o seu Enem e vem o tema, aquele ali é o seu primeiro contato com essa redação que você vai escrever. E você não pode deixar que esse seu primeiro contato seja em vão. Então, eu inclusive tenho, acho que eu falei isso na primeira aula na primeira aula que eu dei do projeto lá no começo do ano. O que que vocês vão fazer? Vocês vão ver o tema, vocês vão pegar sinônimos de cada palavra, porque vocês vão ficar repetindo esse tema durante o seu texto todo. Então, você tem que ter sinônimo na sua cabeça. Vamos imaginar que o tema é o estigma das doenças mentais no Brasil. Você vai pegar sinônimo de estigma, preconceito, a lacuna para aceitação de alguma coisa. Você vai dizer a falta, aí democratização, o direito. Vocês vão pegar sinônimos de todas as palavras. Não, tá, aí é isso que eu tô falando. Aí você vai pegar sinônimos. Aí depois vocês vão fazer aquilo que eu. Desculpa, gente, eu tô muito nervosa. Deixa eu só respirar. Ok, tudo bem. Certo. Tema do Enem, vamos lá. Recomeçando. Quando vocês abrirem a prova do Enem, vocês vão ver o tema. Assim que vocês verem o tema, vocês vão ler lá o que está escrito. Vocês vão interpretar qual que é o tema que vocês vão escrever sobre esse ano. Vocês vão pegar sinônimos, e aí, para pegar sinônimos, o texto motivador vai ajudar vocês. Vocês não têm sinônimo de alguma coisa, vocês já vão logo no texto motivador. Só que o mais adequado é vocês pensarem logo em sinônimos, porque aí, quando vocês forem ler o texto motivador vai dar sinônimos extras para vocês. Então, vocês vão ler o tema, pegar sinônimo, ler o texto motivador, e aí vocês também vão fazer uma pergunta referente àquele tema. Então, vamos pensar no tema do ano passado, os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Qual que era a pergunta aí? A pergunta era: quais são as formas, quais são os problemas que estão me impedindo de valorizar a herança africana? E aí vocês têm que responder essa pergunta durante o texto de vocês. Se o tema fosse o estigma da saúde mental no Brasil, quais que são os problemas que fazem com que esse estigma exista? E aí vem aquela relação que eu também ensinei na primeira aula da gente sobre palavra-chave e comando. Porque em um tema você vai ter uma palavra-chave que é sobre o principal ponto daquele tema e você vai ter alguma coisa te direcionando. Você precisa, nesse primeiro ponto da redação, é isso que você precisa saber. Você precisa dissecar aquele tema. Não vai começar a escrever ainda, mas aquele tema já tem que estar na sua cabeça. Por quê? Porque quando você passar para o seu segundo ponto, que é resolver algumas questões, e nesse caso não importa se são questões de linguagem ou de humanas, mas eu faço questões de linguagens primeiro. Por quê? Gente, eu não sei se vocês têm aquela sensação de que quando vocês abrem a prova do Enem, vocês vão na prova de linguagens e dá um desespero. Porque linguagens, eles ganham a gente pelo tamanho daqueles textos. Eu lembro que ano passado eu fui folheando a prova de linguagens e a cada texto de meia folha que eu via, eu ficava mais desesperada. E aí, qual é o problema? O problema é que, como eu falei, vocês precisam de uma estratégia que faça com que vocês acabem essa prova ainda conseguindo ler, ainda conseguindo escrever o nome de vocês. Se vocês não conseguirem preencher nenhuma bolinha, aí a gente tem um problema. Então, vocês vão começar fazendo questões de linguagem, justamente porque é a parte da prova que tem questões maiores, é a parte da prova que tem questões mais difíceis. Ok. E aí a gente volta para a redação para escrever o rascunho. E aqui tem gente que fala que eu faço introdução e faço 15 questões, faço desenvolvimento 1, faço 15 questões.
eu prefiro fazer o rascunho logo inteiro, porque eu acho que parar de pensar na minha introdução para fazer questão, para voltar e fazer desenvolvimento, para mim não funciona, porque eu vou perder a linha, eu vou perder o fio que eu estava construindo ali. E a sua redação, ela precisa ser um pedaço só. Ok. Aí vocês vão escrever o rascunho, e aí vocês voltam para fazer mais questões, e aí a gente passa para o definitivo, terminam as questões e marcam um gabarito. Tá, eu queria falar sobre por que que eu coloquei definitivo, questões e gabarito. Porque tem um motivo muito interessante para isso. Infelizmente, tem certos corretores, não. Tem certos instrutores? Aquelas pessoas que ficam te olhando fazer a prova. Fiscais. Tem certos fiscais que eles não marcam o horário certo. Então, você pode pedir para ele marcar o horário certo, só que às vezes ele ainda assim não vai marcar o horário certo. Pode perguntar para ele que horas são, só que se você ficar o tempo todo, ei, vem cá, me fala a hora, ei, vem cá, me fala a hora. Também vai ser meio chato, mas vocês podem fazer isso porque a prova é de vocês e vocês não vão ser prejudicados por outras pessoas. Só que aí o ponto é, se o seu corretor não tiver marcando o horário da forma certa, em algum momento ele vai te surpreender falando que falta 1 hora, falta 30 minutos para terminar aquela prova, e você vai se desesperar. E aí, a partir do momento que você tá desesperado, você erra a palavra, você esquece de palavra, você esquece de crase, esquece de vírgula, come palavras. Então, você não pode deixar o definitivo para essa hora que você tá desesperado. Por quê? Justamente por causa disso. E aí, por que que a gente vai deixar o gabarito para o final? Porque se o corretor falar isso, falta 30 minutos para fazer a prova, você se desesperou, marcar a bolinha é muito mais fácil do que escrever um texto. Isso vocês têm que concordar. Então, a gente deixa o gabarito para o final, justamente a prova toda de boa. E aí, nessa questão, depende de não ter coordenação motora. Esse é um bom ponto. Só que, ainda assim, né? Mesmo em questão de coordenação motora, marcar o gabarito é muito mais fácil que escrever uma redação. Caiu a transmissão, gente? Oi? Legal. Ok, tudo certo. Vocês conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida? Eu não consegui acompanhar vocês falando. Ok, tudo certo. Ah, agora a gente chega na minha parte favorita dessa aula. Eu gostei muito das questões também, mas eu gosto muito sobre falar sobre o TRI, porque apesar de sofrer muito com o TRI na hora do Enem, eu acho que é um método muito interessante. Irei gostar mais dele quando a gente acabar o Enem e não tiver mais que se preocupar com ele, mas é um método muito interessante. Ok, e agora eu preciso que vocês me deem a opinião de vocês. Não a opinião, eu preciso que vocês me respondam no chat, porque eu vou fazer uma pergunta. É interessante, vai, Arthur. Eu vou fazer uma pergunta. Vamos imaginar que no Enem do ano passado, de 2024, vocês vocês acertaram 32 questões e vocês tiraram 625 pontos. Vocês ficam felizes ou tristes? Vocês acham que, pela nota TRI, essa foi uma TRI boa ou essa foi uma TRI ruim? Ruim, ok. Poxa, eu achei que alguém ia falar bom. A gente fala bom. Obrigada, Shiro. Se fosse treineiro ia ser boa. Ok, seguinte.
A gente fala muito sobre TRI. Ah, essa questão é mais difícil. Ah, se você errar as questões mais fáceis do Enem, você ganha menos ponto. Esse é meio que... Estão meio que te aterrorizando. Mas eu não sei se com vocês é assim, porque até ano passado eu nunca tinha tido o interesse de realmente ir atrás de como é que funcionava o TRI. Eu achava que, tipo, eu errei eu errei a questão mais fácil da prova, minha nota diminui. Acertei a mais difícil, minha nota diminui também. Era o contrário, eu errei a questão mais difícil da prova. Aham. E aí, era isso, exatamente isso que eu sabia sobre TRI. Só que aí eu conheci o site do ZBS e eu comecei a corrigir minhas questões, os meus simulados, pelo TRI. E vendo isso em casa, vendo como tudo isso funciona em casa, é muito mais fácil de entender como é que o TRI funciona e é muito mais fácil também de vocês aumentarem a sua nota TRI, porque a partir do momento que vocês entendem como é que esse TRI funciona, vocês conseguem entrar na cabeça do Enem. Ok, tudo certo. Vamos falar sobre como é que o TRI funciona. A TRI, vocês estão conseguindo ver meu mouse? O bichinho se movendo? Eu esqueci o nome do bichinho. Ai, merda. Não mais. Gente, eu juro que eu passei o ano todo fazendo isso e ele não dava problema. Eu não sei o que que esse negócio tá comigo hoje. Quem tava aqui assistindo as aulas durante o ano sabe, eu passei o ano inteiro fazendo exatamente isso. Enfim, ok, dificuldade das questões. A gente pode analisar a TRI em questão pessoal e em questão, tipo, como é que todo mundo foi na prova. Olhando em questão pessoal, olhando como foi a sua prova, tem essa gráficozinho que eu acho muito legal para você entender como é que foi o TRI. Isso daqui foi uma prova que eu fiz para eu conseguir ver o TRI, para eu conseguir mostrar para vocês como é que o TRI funciona. Foi a prova de linguagens do ano passado e foi justamente essa daqui de 625 pontos. Seguinte, nossa nota TRI foi 625. 625 é essa linha bem aqui. Eu comecei errando a primeira questão. A primeira questão era nível 600. Se eu errei a questão de nível 600, pela lógica, meu nível é 600. Eu não conseguiria acertar nenhuma mais e eu não conseguiria, e eu acertaria todas que são nível abaixo de 600. Só que, bem aqui, eu acerto várias que o nível é mais do que 600. Então, meu nível não é 600. Essa daqui foi porque aconteceu alguma coisa, eu não vi alguma palavra, eu não consegui interpretar direito, e aí eu errei essa daqui. Então, o Enem entende que esse daqui não é meu nível, então ele vai aumentar um pouquinho. Se eu tivesse acertado essas duas, ele ficaria talvez com 650. Só que, como eu errei uma nível 700 e uma nível 650, eu não tenho como ser nível 650. Porque 650 eu errei, 700 eu errei uma de cada, 600, 650 e 700. Então, o meu nível fica bem aqui entre esses. Se eu tivesse conseguido acertar essas daqui, que são umas das mais fáceis da prova, elas são nível 550, meu TRI também teria subido. Só que, como eu não consegui acertar, ele baixa aqui de novo. E aí eu errei mais duas de nível 600 aqui. Eu acho muito interessante essa linhazinha, porque a gente consegue imaginar o gráfico. Se eu tivesse errado essa questão bem aqui, que é uma das mais fáceis da prova, nível 450, meu TRI, essa linhazinha, teria descido lá para baixo. E mesmo errando essa daqui de nível 600, se eu tivesse acertado todas essas, meu TRI ainda assim teria subido. Vocês conseguem ver como é um método muito interessante? Porque ele entende que o meu nível não é 600, mas ele também entende que o meu nível não é 700. E aí que entra o problema, né? Porque eu posso ter errado essa questão bem aqui por causa que eles me dão 5 horas para fazer 90 questões em uma redação. E o meu nível, na verdade, se eu tivesse conseguido fazer todas essas questões com a cabeça de boa, aí eu teria gabaritado tudo, teria tirado 400, teria acertado as 45 e teria tirado a nota máxima. Eu acho muito interessante, gente, foi mal.
Ok. E aí, isso daqui é como funciona a dificuldade das questões. Inclusive, uma coisa muito interessante. Vocês estão vendo esse nível mais baixo aqui, uma questão de nível TRI 450? Isso quer dizer que essa questão é fácil, e se ela é fácil, ela é a que você tem que acertar. Mas o nível TRI dela é o mais baixo. É ZBS Enem, você consegue corrigir sua, seu simulado pelo TRI mesmo. ZBS Enem. Ok. E aí vamos passar para os considerando seus concorrentes. Considerando os concorrentes, a gente tem as notas de que cada um tira. Só que se você acerta 41 questões, acertando todas as fáceis e errando as difíceis, você fica com o nível máximo. Se você tira 41 pontos, se você acerta 41 questões, errando as mais fáceis, você fica com o nível mínimo. Então, sua nota ela pode mudar muito. Vamos ver se a minha nota, 625, foi uma nota boa. Eu acertei aqui 2 questões, quer dizer que o mínimo, se eu tivesse errado todas as fáceis, eu teria ficado com 559. E o máximo, se eu tivesse errado só as difíceis, eu teria tirado 635. Então, minha nota 625 foi 10 pontos a menos do que a nota máxima. Então, vocês conseguem entender que essa não foi uma TRI ruim? Exatamente. E aí tem um ponto que eu entendo por que que vocês acharam que essa TRI foi ruim. Porque se a gente vê, por exemplo, a TRI de matemática, quem acertou 45 pontos tirou 960. Em linguagens, quem acertou 45 pontos tirou 800. Tirou 795. A diferença é enorme. Só que o que vocês têm que ver é que a diferença de acertos também é enorme. Em linguagens, quem gabaritou o máximo ano passado foram 3 pessoas que deve ter, não tem o nome delas, mas tem, tipo, informações sobre elas. E quem gabaritou matemática foram 173 pessoas. Então, a gente tem que considerar que o Enem, ele tá indo por onde as pessoas acertam mais. As pessoas acertam mais em matemática. É, ironicamente, né? E também tem um dado muito interessante que eu não vou saber falar para vocês, mas, tipo, sabia que a maior parte eu acho que era 17. Ah, eu não vou saber falar. Mas a maior parte da nota de matemática é a nota de quem chuta todas as questões. Porque, tipo, eles geraram uma probabilidade de quantas questões uma pessoa iria acertar se ela chutasse todas as questões. Então, daria, tipo, 17. E esse é 17 é um exemplo. E esse é justamente a nota máxima de o maior número de notas que as pessoas tiram em matemática. Ok. Vocês entenderam como é que o TRI funciona? Sim, ok. Então, vamos finalmente passar para. Não, identificando na prova. Ok. E aí a gente tem que ver justamente isso. Por quê? Se as questões mais baixas são as que dão mais ponto, o que você tem que fazer é identificar quais que são as questões mais baixas, as questões mais fáceis. Então, eu trouxe aqui 3 questões de 3 níveis diferentes. Eu tenho aqui uma questão fácil, eu tenho uma questão média e eu tenho uma questão difícil. E eu quero que vocês olhem essas questões e me digam que se ela é fácil, se ela é média ou se ela é difícil. Com o adendo que eu irei dar exatamente 2 minutos para vocês fazerem isso. Não é para vocês responderem as questões, eu quero que vocês batam o olho e me falem fácil, média, difícil. Média, fácil, difícil. Difícil, média, fácil. Todo mundo tá preparado? Ok.
São níveis diferentes. Eu tenho uma fácil, uma média e uma difícil aqui. Nossa, olha o JV puxando meu saco. Continua, JV, eu amei, viu? Ok, foram os 2 minutos. Vamos ver, deixa eu ver. Muitas de vocês eu estava acompanhando. Inclusive, é muito difícil acompanhar. Eu tô acostumada a dar aula para, tipo, 12 pessoas, é muito mais fácil acompanhar. Mas a maioria de vocês está falando que a primeira é fácil. Alguns estão falando que a terceira é fácil. Ó, 6 pessoas concordaram com a Bel, que a 40 é fácil, a 28 é difícil e a 35 é média. Fácil, difícil, média, sim. Ok, certo. Vamos ver. Certo. Vamos dar uma olhada aqui. 40. O acerto geral dela foi 82%. Então, essa é uma questão fácil. Aí, uma coisa interessante, mesmo entre as 50 pessoas que tiraram, 50% das pessoas que tiraram piores notas, a maioria ainda acertou, e entre o 1% que tirou as melhores notas, deve ter tido umas 2 pessoas aqui que erraram, 99%. Ok. As causas do desequilíbrio na saúde mental, apontadas nos textos, estão relacionadas a nacionalidades, modalidades, faixa etárias, representações heróicas dos atletas ou pressões constantes de eventos da família. A gente percebe que essas questões bem aqui, as alternativas, elas não têm muita interpretação. Ele está perguntando, tem um desequilíbrio na saúde mental apontada no texto, e essas causas estão relacionadas a alguma coisa. Não vai ser a nacionalidade, modalidade esportiva não tem como ser modalidade esportiva, faixa etária aproximada, representações heróicas, pode ser, pressões constantes dos eventos e da mídia. Essa daqui tem muita cara de ser. Vocês têm que ver que, tipo, o enunciado não é grande, as alternativas são bem pequenininhas, elas são bem diretas, e o texto, deixa eu ver o tamanho do texto. Considerando que tem texto do Enem que ele ocupa metade da página, esse daqui não é tão grande, mas esse daqui ainda é um texto grande. Só que ele é grande só para confundir vocês, né? Exatamente, só para assustar. Vamos ver essa daqui. Essa questão bem aqui teve um acerto geral de 28%. Isso quer dizer que ela é uma questão difícil. Entre as 50% de piores notas, 20%. Entre os 50% dos alunos que tiraram as piores notas, 20% deles acertaram essa questão. Entre 1% que tirou as melhores notas, só 50% acertou essa questão. Então, essa realmente é uma questão muito difícil. E o sobrenome do cara é Fux, tipo. Das reflexões do narrador, apreende-se uma perspectiva que associa a adoção a representações sociais estigmatizadas da parentalidade, a necessidade de aprovação por parte de desconhecidos,
ao julgamento velado. A gente não está respondendo, eu estou só julgando. Ao julgamento velado de membros do núcleo familiar, ao conflito entre o termo técnico e o vínculo afetivo ou a inquietações próprias das relações entre irmãos. A gente já consegue perceber que esse texto aqui, essa questão aqui, ela vai ser extremamente interpretativa. Eu não consigo ler ela e imaginar, tá, bem capaz de ser essa daqui. Não, tem muitas questões aqui que pode ser. Porque como é uma questão interpretativa, se o autor resolver falar que a adoção ela está associada ao julgamento velado de membros do núcleo familiar e o texto dele estiver falando sobre isso, então essa é a resposta. Só que se ele estiver falando sobre representações sociais estigmatizadas da parentalidade, essa vai ser a resposta. Além de ser uma questão difícil, ela usa palavras estigmatizada, julgamento velado, vínculo afetivo, termo técnico. Vamos comparar de novo com essa primeira. Nacionalidade diversificada, modalidade esportiva distinta, faixa etária aproximada, representação heróica dos atletas, pressões constantes dos eventos da mídia. Quando a gente relaciona essas duas alternativas bem aqui, dá de entender qual que é a mais difícil. Nacionalidade diversificada, modalidades, faixa etária, representação heróica, pressões constantes, ou representações sociais estigmatizadas da parentalidade, necessidade de aprovação por parte de desconhecidos, ao julgamento velado de membros do núcleo familiar. Isso quer dizer que vocês vão dar mais atenção para essa? Não necessariamente considerando que essa questão fácil bem aqui, que essa questão é fácil, então ela é a que vale mais ponto. Só que também quer dizer que vocês não podem passar mais tempo nessa do que vocês passaram nessa. Porque senão, quando chegar nessa questão bem aqui, vocês não vão ter tempo e vocês não vão ter mente para responder ela. Principalmente tempo. Essa daqui, questão difícil, se você, porcentagem de acerto é 28%, você vai passar muito tempo lendo e relendo duas alternativas para ver qual que é. E, tipo, isso às vezes toma muito tempo. Às vezes eu fico. Não mais, mas tipo, no começo do ano eu ficava 5 minutos só lendo e relendo. Agora eu aprendi a pular. Eu não sabia que dava de fazer isso. A gente pode só pular uma questão que a gente tá achando difícil. Muito legal, né? Ok. Como estratégia para se aproximar de seu leitor, a autora usa uma postura de empatia explicitada em. Como estratégia para se aproximar de seu leitor, a autora usa uma postura de empatia explicitada em. Volta e meia recebo cartinhas de fãs e alguns são bem jovens. Fico no céu. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada. Diria que não é sinal de saúde e bem-estar adaptado a uma sociedade doente. Para mim, essa seria fácil. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje. Porque se a autora está usando uma postura de empatia, eu tenho que procurar a alternativa que tenha empatia. O problema é que ela tinha uma distratora. Espera. A letra E. Muita gente marcou a letra E, sendo que era a letra C. Então, uma questão que tinha tudo para ser fácil, ela se torna média porque ela tinha uma distratora. Vamos dar uma olhada. 38% de acerto geral. Entre 50% das piores notas, 25% acertaram, só que entre 1% das melhores notas, 71% das pessoas acertaram. 66, 58, 25. Dá de perceber que ela é uma média, porque apesar das pessoas que tiraram as piores notas terem errado muito, as pessoas que tiraram as melhores notas, a grande maioria ela acertou. Então, tá, a porcentagem de acerto geral é bem baixa. Só que a gente não pode analisar só pela porcentagem de acerto geral. Dificuldade no Enem, ela era 600 ou 550. Você está perguntando, no caso, que é uma distratora? Distratora. Parece que é... Ah, tá. Distratora é uma alternativa que ela vai te confundir. Lendo essas duas alternativas, você vai ficar na dúvida se é essa ou se é aquela. Ela vai te distrair. Muito inteligente. Diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje. As pessoas elas ficaram entre essas duas
entre essas duas alternativas, justamente porque as duas parecem estar falando de empatia e as duas estariam se aproximando do público adolescente. Essa questão é aquela da Rita Lee do Enem. Pesadelo do vestibulando, exatamente. Ai, eu não faço ideia do que eu fiz. Ok. Essa daqui era letra C. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje. Tá vendo? Essa é a função do distrator. Por quê? Deixa eu só explicar por que que não é a letra E. Porque não é só a Rita Lee usando empatia, é usando uma empatia para se aproximar do leitor, e o leitor dela é a meninada, é o público jovem. Então ela tem que mostrar empatia com o jovem. A alternativa que mostra empatia com o jovem é a letra C, a meninada. Ok, letra D. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada. Ela tá sendo muito carinhosa nessa alternativa, só que ela não tá sendo empática, uma definição de empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro, você vai assumir as dores dos outros para você. Apesar dela estar sendo carinhosa, ela não tá demonstrando que ela entende os problemas que a juventude passa hoje em dia. Eu lembro que eu fiquei em dúvida entre a C e a E nessa daqui. Ok. Era isso que eu queria que vocês vissem. Quem aqui acertou? Acertou não as questões, acertou fácil, médio, difícil. Fácil, médio, fácil, difícil, médio. Muito bom. Muita gente aqui acertou. Muito orgulhosa de vocês. Ok. E agora a gente chega na parte do mini simulado. Eu preparei 11 questões e eu ia dar 20 minutos para vocês. Deixa eu ver se eu ainda vou dar 20 minutos para vocês, se eu estou me sentindo legal. Sim, eu estou me sentindo legal. Olha que legal. Estou? Espera, eu preciso calcular. Ah, 30, tira 20. Dá 20 minutos para vocês. Ok. Eu irei dar 20 minutos para vocês responderem 10 questões. Eu tentei pegar umas questões que elas eram meio médias. Por quê? Porque eu não quero acabar com a autoestima de vocês antes do dia do Enem, e eu também não quero que as questões sejam tão fáceis que chegando lá no Enem vocês não vão ver nenhuma das que eu trouxe aqui. Então a gente trouxe umas de nível médio. Tirando os dados do ZBS, eu peguei questões que estavam entre 70% e 80% de acerto. Então, vocês têm esses dados. O que vocês vão fazer com esses dados já é com vocês. Ok. Irei mandar tanto o Forms quanto as questões do chat. Se vocês terminarem antes do tempo, é um momento de vocês aproveitarem para irem pegar comida, beber água no banheiro. E aí, quando a gente voltar, a gente vai respondendo, vai falando sobre competência, vai falando sobre habilidade. Tudo certo? Ah, e eu queria ressaltar que eu não vou compartilhar a resposta de vocês. Tipo, eu irei ver tanto de acerto, porcentagem de acerto em certa questão, mas eu não vou chegar aqui e falar: ah, a Bruna errou essa questão aqui. Nossa, Bruna, como é que tu errou essa questão? Entendeu? Então, respondam com honestidade mesmo, podem errar. Tudo certo. Ok, irei parar de transmitir a tela? Não, deixa eu transmitir. Ok, deixa eu pegar aqui tudo. Espera, eu vou parar de transmitir a tela. Já já eu transmito de novo, só para pegar tudo, porque eu vou pegar na minha. Essa. Compartilhar o link. Copiar.
colar. Aí. Eu estou favorecendo quem está no computador, né, gente? Desculpa.